com ela. E hoje nós temos 2 filhas, Elisa e Esther, uma de 3 e outra de 1 ano. Nós servimos, meus irmãos, uma organização missionária chamada Palavra da Vida. É uma organização internacional que já está em 84 países e possui mais de 1.500 missionários. No Brasil, está em todas as regiões, são 11 localidades. O Palavra da Vida surgiu para servir as igrejas locais no alcance das novas gerações. Ou seja, o Ministério Palavra da Vida existe para poder pregar o Evangelho à juventude. Lá no Nordeste nós temos feito isso, né? Nós temos pregado o Evangelho à juventude nordestina. Nós entendemos aí que existe um potencial nessa fase da vida. Eu queria até fazer uma pesquisa, não sei se vai ser assertiva aqui, mas quantos aqui, levantando a mão, aceitaram Jesus, creram em Jesus antes ali dos seus 21 anos, antes dos 18? Quase que a totalidade dos irmãos. Então, existem algumas pesquisas, meus irmãos, que mostram exatamente isso, que 75% das pessoas que são crentes em Jesus, creram em Jesus antes dos 18 anos de idade. Então é por isso que a gente tem dedicado nossas vidas lá no Nordeste a pregar o Evangelho para crianças, adolescentes e jovens, para que eles conheçam Jesus e possam ter uma vida inteira aí servindo ao Senhor, não é? Eu quero passar um slide que eu trouxe, acho que está com a mídia, coisa rápida. Nós estamos, meus irmãos, pode ser o vídeo também. Irmãos, esse aí é o vídeo do acampamento que realizamos agora em janeiro lá em Paudalho, Recife. E aí recebemos lá 750 acampantes durante um mês. 750 acampantes, 137 deles confessaram Jesus como Salvador de suas vidas, não é? Então, e aí mais de 300 também consagraram suas vidas a Deus. Alguns estavam longe do Senhor, outros estavam vivendo em pecado, e então decidiram se arrepender disso e dedicar suas vidas a Jesus. Eu quero que coloque, por favor, o slide, e aí eu vou acompanhar o slide. O slide, meus irmãos, vai apresentar um pouquinho do nosso objetivo quanto à nossa viagem. Nós recebemos da organização 2 meses, então nós estaremos 2 meses na estrada viajando, para que a gente possa levantar os nossos recursos, para que a gente então se mantenha lá no campo missionário. Todo missionário do Palavra da Vida e de várias outras agências são responsáveis por levantar seu próprio sustento. Então, nós estamos em viagem, saímos de Paudalho, que é perto de Recife. Então, nós temos 3 objetivos. O primeiro é a renovação e captação de parcerias. Então, nesse tempo, nós estamos visitando aquelas pessoas que já são nossos apoiadores, nossos mantenedores. Temos visitado nossas igrejas e temos também desafiar novas pessoas a contribuírem com a gente em oração e também investimento financeiro. O mantenedor é aquela pessoa que vai separar no seu orçamento um valor específico para poder ofertar para missões, não é? Ou uma família missionária, ou um projeto específico. O segundo objetivo é retorno às igrejas enviadoras. Como eu falei, eu sou membro aqui da PIBAG, então retornei aqui depois de 3 anos lá no campo, vim visitar, rever os irmãos, rever a igreja, poder prestar contas e poder ser pastoreado também. Então, a minha esposa é da PIB de Maringá, no Paraná. Então, saindo daqui amanhã, nós vamos seguir viagem até Maringá e lá também vai ter um tempo com a igreja. O terceiro objetivo é conexão em família, é poder ter esse tempo em família, poder rever os familiares. Quando a gente deixou aqui Goiânia e Maringá, nós deixamos para trás nossos parentes, né? Então as meninas estão longe dos avós, do contexto assim,
Então é importante ter esse tempo aí de fortalecer os laços, poder também permitir que os avós, os parentes conheçam a mais nova de 1 ano e 4 meses que ainda não conhecem. Ok? Então como é que os irmãos podem participar disso? Próximo slide. Ore por nosso ministério. Aqui nós temos desenvolvido lá no Nordeste. No último ano, 2025, nós pregamos o Evangelho para quase 3.000 pessoas lá, né? Então, assim, o ministério que a gente tem desenvolvido, de fato, o Senhor tem usado, a gente tem avançado em escolas, fazendo acampamento, parcerias com a igreja, treinamento de liderança de juventude e por aí vai. A nossa viagem é programada aí para ser de mais ou menos 7.000 quilômetros. Então, a gente saiu lá de PV Nordeste, em Paudalho, e vamos até o Paraná, e depois a gente pega voltando até a sede lá da missão. Nós já batemos 3.000, né? Bateu lá na viagem 3.000 quilômetros, estamos descendo ainda, né? Então, até o Paraná vamos bater os 4.000 quilômetros, eu acho que a gente vai passar desses 7 aí, com certeza. Próximo. Mobilize, meus irmãos, junte-se ao que Deus está fazendo no Nordeste, né? Você aqui em Aparecida de Goiânia, membro aqui da Igreja Batista em Vila Brasília, pode fazer parte daquilo que o Senhor tem feito lá no Nordeste, no interior pernambucano. Então, faça parte, ore, convide amigos a investirem, a orarem também, sua família, tire um tempo para poder orar por missões e, de forma específica, a gente fica agradecido se orarem por nossa família. E também as igrejas, né? Igrejas, divulgue isso, ok? Próximo. Queremos manter contato, aí não vai dar para ver, mas eu entreguei para os irmãos, alguns, não consigo entregar para todos, um cartãozinho desse aqui. Nele o irmão tem a possibilidade, se assim desejar, de preencher aqui com o nome, qual a sua igreja, o contato, poder preencher, vou orar por vocês, quero receber notícias. Nós mandamos, meus irmãos, informativo mensal. Então, se o irmão quiser receber isso, todo mês o irmão ficará sabendo aquilo que está sendo desenvolvido lá no campo missionário. E também, se quiser ser um mantenedor, contribuir financeiramente, tem as opções aqui, o irmão fica à vontade para fazer. Alguns valores aqui são sugestões, ok? E aí você marca se é uma oferta mensal ou se é uma oferta ocasional. Atrás tem pedidos de oração. Então o irmão pode preencher e me entregar no final seus pedidos de oração. Durante as viagens no carro, a gente tem pego os cartões e orado pelos irmãos. Aí pode destacar, e aí a foto da família linda, maravilhosa, pela graça de Deus. Você pode colocar dentro da sua Bíblia, pode colocar na geladeira, para sempre lembrar de orar por missões, ok? Então é isso. Eu quero convidar os irmãos agora a virar a página, e a gente agora vai estudar um pouquinho a palavra de Deus no Salmo 126. Não combinei com o irmão na IBD, mas Deus aí nos seus decretos eternos já providenciou que é uma continuidade daquilo que os irmãos têm estudado aqui em Esdras. Então abra sua Bíblia em Salmo 126. Enquanto o irmão abre, eu também trouxe camisetas para vender. Infelizmente ou felizmente, eu só tenho agora o tamanho M. Nas outras igrejas já acabou os outros tamanhos. Aí, se o irmão não veste M, o irmão pode comprar e presentear. É uma linda camisa. Salmo 126. Ok? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes. Irmãos, Filipenses 4:4 diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. É uma ordem de Deus para nós. Aquele que conhece o Senhor Jesus precisa ser necessariamente um povo alegre, um povo feliz. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, o texto vai dizer que nós devemos nos alegrar sempre. Nós devemos orar sempre. E nós devemos dar graças sempre. Em todas as circunstâncias, o povo de Deus deve ser reconhecido por ser um povo alegre, um povo contente, um povo grato em todas as circunstâncias. E eu sei, meus irmãos, que por vezes nós enfrentamos nossas lutas, nós enfrentamos os perrengues da vida. A partir de Gênesis 3, nós vivemos num mundo quebrado. E infelizmente, no decorrer, nós vamos sim passar por momentos de sofrimento. Nem tudo vai bem para o povo de Deus. Nós enfrentamos aí as lutas, como qualquer ser humano enfrenta. Só que se nós olharmos de fato a vida na perspectiva somente do aqui e agora, a gente pode perder por vezes a nossa alegria, a nossa esperança. Se a gente não olhar corretamente, a gente pode por vezes achar que a vida se resume àquilo que a gente tem passado momentaneamente. Nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Deus, e mesmo tendo momentos de tristeza, de luta, de batalha, nós permanecemos alegres no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. No Salmo 126, um salmo de romagem, ou seja, um salmo de peregrinação, o povo cantava o Salmo 120 até o Salmo 134, enquanto ia às festas em Jerusalém. E esse salmo aqui, ele vai falar, meus irmãos, de restauração, de alegria, de júbilo. O salmo aqui mostra como nós podemos cultivar um espírito alegre, mesmo em meio às dificuldades. O autor aqui do salmo, ele conseguiu expressar muito bem o sentimento do povo de Deus depois que a nação de Israel foi liberta do cativeiro da Babilônia. 70 anos o povo escravo, e os judeus agora puderam voltar para Jerusalém. Esse é o contexto, registrado em Esdras, no livro de Esdras. O salmista escreve então nessa situação. Ele foi liberto, então ele relembra a alegria da libertação, ele olha para trás, vê esse fato histórico, e ele olha para frente, vendo a restauração que Deus ainda fará, ou que Deus ainda faria ao povo. A gente aqui, meus irmãos, no Salmo 126, vamos aprender a olhar corretamente, a olhar para trás, uma memória da ação de Deus no passado, não uma nostalgia simples, barata, comum. Eu sei que Deus fez algumas coisas lá atrás. Não, mas de fato é reconhecer a bondade do Senhor. E uma esperança, meus irmãos, renovada ao olhar para o futuro. Olhar para frente confiando que Ele ainda vai agir. Então eu afirmo nesta manhã, meus irmãos, que o Senhor é a nossa fonte de alegria. E seus feitos nos alegram, e podemos enxergar isso olhando corretamente. Então nessa manhã é um convite para que a gente possa olhar corretamente. Então a primeira atitude para que a gente possa obedecer à ordem de Deus de estarmos alegres é olhar para o que Deus já fez. Versículos 1 a 3 vai dizer aí, meus irmãos, o sentimento do povo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O povo aqui, meus irmãos, olha para trás e se lembra do sentimento que tiveram quando foram libertos, quando puderam voltar para Jerusalém, quando já não eram mais escravos. A expressão que o salmista usa aí foi como um sonho.
Foi como um sonho. É algo inacreditável de tão bom, de tão maravilhoso. Alguém me belisca aqui. Parece que eu estou sonhando de receber tamanha bondade do Senhor. Parece um sonho, por vezes, aquilo que o Senhor faz conosco. Parece um sonho quando Deus traz à fé um parente que você vem orando há tantos anos. Parece um sonho quando Deus te livra do pecado, da morte, da condenação. Parece um sonho quando você, jovem, consegue passar na universidade tão desejada. Parece um sonho quando as enfermidades são curadas. Parece um sonho quando Deus nos dá uma família linda, uma família que teme ao Senhor. Parece um sonho estarmos aqui hoje, podendo respirar. É algo muito bom, maravilhoso demais. Isso é bondade de Deus. Esse é o sentimento do salmista. Esse, por vezes, também é o nosso sentimento. Parece um sonho que nós não merecemos. É graça do Senhor, misericórdia dele. Parece que estamos sonhando, meus irmãos. Mas não é sonho, é realidade. Porque o Senhor, de fato, tem agido de forma poderosa em nosso meio. O resultado disso, dessa lembrança, está no versículo 2. O versículo 2 começa com um então. Ou seja, é um resultado natural dessa lembrança aí do passado. Então, a nossa boca se encheu de riso. Cantos de alegria começaram a existir. O povo de Deus começou a festejar, porque Deus agiu em nosso favor. Alegria, meus irmãos, contentamento, gratidão. Quando a gente olha para o que Deus fez, de fato, a nossa boca se enche de júbilo. É uma alegria tamanha que as outras nações reconheceram a bondade do Senhor. Veja que tremendo isso. O povo estava contente, risos, alegria, cantos. As nações reconheceram isso. Grande coisa fez o Senhor por este povo. A nossa alegria no Senhor, a nossa satisfação no Senhor é de fato um testemunho às pessoas. A nossa satisfação em Deus, meus irmãos, tem esse poder aí de impactar quem está em nossa volta. Lutas, perrengues, sofrimento, nós passamos. Mas a nossa alegria no Senhor, o nosso contentamento, a nossa gratidão em toda e qualquer circunstância faz com que as pessoas possam então perceber. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Não só isso, o povo de Israel também reconhece. Ele diz no versículo 3: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Meus irmãos, nós podemos dizer isso constantemente. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor agiu de forma generosa conosco. A boa mão do Senhor decidiu nos alcançar. Deus restaurou Jerusalém. Isso traz o resultado do versículo 3, por isso estamos alegres. Então, versículos 1 a 3, parece bom demais para ser verdade, um sonho. A boca se enche de riso, de alegria, as pessoas percebem o entusiasmo, a alta energia do crente, o impacto social. As razões de alegria são então anunciadas, existe um testemunho. Esse é a primeira atitude de como nós devemos permanecer alegres no Senhor. É olhar para o que Deus já fez, é olhar para o passado, é trazer à memória que Deus agiu em nossa vida de forma generosa. A segunda forma é olhar para frente, olhar para o que Deus ainda fará. Versículos 4 a 6, o versículo 4 começa aí com a oração do salmista. Restaura, Senhor, nossa sorte, nossa situação. É uma oração, meus irmãos, apontada para o futuro. É um pedido para que Deus continue agindo de forma generosa em meio do povo. Deus continua a fazer. Deus continua a restaurar por completo. Termine a obra que o Senhor começou. O salmista traz uma ilustração. Ele vai falar sobre os rios ali
na região do Negueb, região montanhosa, seca, mas o Senhor agia de forma poderosa, controlando todas as coisas. Então o Senhor enviava chuvas e ali existiam então rios passageiros que então trazia vida ao deserto. Deus trazia chuva e de forma veloz as águas desciam pelos leitos dos rios secos. O salmista usa essa ilustração dizendo: Senhor, da mesma maneira que é o Senhor que providencia todas as coisas, que é o Senhor que traz vida ao deserto, continua restaurando a nossa sorte. Mostra a dependência que devemos ter de Deus. É Deus que manda a chuva, é Deus que controla os detalhes, é Deus que controla as circunstâncias. Nada foge da mão poderosa do Senhor. Então a oração do salmista, a nossa oração deve ser essa: Senhor, restaura a nossa sorte, complete a obra que o Senhor começou em nossas vidas, da mesma maneira que o Senhor manda a chuva que traz vida ao deserto. E aí ele continua e traz outra ilustração, uma ilustração de esperança, dizendo aí que alguém vai lançar a semente e por vezes vai haver o choro nesse processo, a dor nesse processo, mas aquele que planta com choro vai colher com alegria, vai trazer os frutos. Ele se baseia aí nessa esperança, nessa promessa. O que o Salmo 126 tem a ver conosco, irmãos? Eu quero trazer hoje a orientação para estarmos alegres. É preciso olhar corretamente, olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez, olhar para frente com esperança naquilo que Deus ainda fará. Então, eu quero convidar aqui cada irmão a olhar para o que o Senhor fez na cruz, nos trazendo salvação e libertação. Meus irmãos, olhe para trás e veja que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Isso é motivo de muita alegria. Esse é o maior dos feitos do Senhor. O Senhor, sim, meus irmãos, nos providenciou uma família, uma faculdade, um bom emprego, a saúde. Mas isso tudo, sem o conhecimento de Jesus Cristo, sem a libertação do pecado, é igual a nada. Agora, se temos Jesus Cristo, temos a libertação do pecado, nós temos tudo, e ainda assim o Senhor nos abençoa com bônus. Ele nos dá o privilégio de vivermos em comunidade, em ter família, saúde, emprego, provisão da parte do Senhor. Então olhe e veja o maior dos feitos do Senhor, então seu coração estará alegre, contente. O Senhor restaurou nossa sorte. Onde nós estaríamos se não fosse de fato a ação do Senhor em nosso favor? Efésios 2, 4 e 5 vai dizer: todavia, ou uma outra expressão, o mais Deus, depois de relatar a nossa morte, a nossa condição natural, vai dizer: todavia, o mais Deus. Meus irmãos, esse mais Deus aí muda tudo. Esse mais Deus aí é um contraste, o maior contraste da humanidade. Mais Deus, que é rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, olhe para trás, meus irmãos. Veja lá o momento histórico que Jesus Cristo morreu na cruz. Não olhe para trás e veja: de fato isso aconteceu, isso não traz impacto nenhum para a minha vida. Não, olhe para isso e veja que esse é o maior diferencial que você terá em sua vida. É um antes e um depois de Cristo. Não só isso, olhe para frente, olhe para o futuro com esperança. Sabe, as lutas que nós enfrentamos, os sofrimentos, enxergue em Romanos 8,18 a nossa esperança. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Olhar para a esperança da eternidade
Nos alegraremos no presente, meus irmãos, porque nós sabemos que Deus controla todas as coisas. Deus é soberano. E não há, meus irmãos, possibilidade de sofrermos um pouquinho a mais daquilo que já não é da vontade do Senhor. O Senhor controla, meus irmãos, até aquilo que nos atinge. Isso é palavra de esperança, porque nosso Deus é um Deus soberano, não falha de maneira alguma. Ele é um Deus que decidiu nos amar, e Ele não tem planos de mal para nós. Então olhe e veja que o Senhor tem conduzido a história, e veja que o Senhor tem conduzido todas as coisas para a sua glória. Ele vai completar a obra. Então, como colocar isso em prática? Encha seu coração de júbilo. Olhe para trás e veja a libertação em Jesus Cristo. Segundo, pense e, se possível, faça, meus irmãos, uma lista das coisas que o Senhor fez por você. E eu espero que o primeiro item ali, o primeiro ponto da sua lista, seja a salvação em Cristo. Faça uma lista e veja, naturalmente, o seu coração estará grato ao Senhor. O Senhor fez isso, isso. Faça uma linha do tempo aí da sua vida. Veja o triunfo da graça. Verá que sua boca se encherá de risos. E agradeça a Deus, meus irmãos. Agradeça a Deus, porque nele podemos ter alegria, independente dos fatores externos. Uma paz de espírito, uma paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, nós vemos por aí, nós sabemos que as pessoas estão sendo enganadas, acham que estão felizes, alegres, vivendo a vida na perspectiva terrena. Eles não estão olhando corretamente, e o Senhor nos permitiu olhar corretamente. E o Salmo 126 diz isso. Como podemos nos alegrar no Senhor? Vida de recordação, vida de esperança, vida no Senhor. Veja o que Ele tem feito, aquilo que Ele fará. Alegrem-se no Senhor. Não perca de vista a sua fidelidade e generosidade. Olhe corretamente. E termino com Filipenses 1:6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E, como um bom batista, fica a indicação do hino Conta as Bênçãos. Meus irmãos, e aí é interessante, pensei nisso, o Conta as Bênçãos, né? Dá o sentido de a gente contar as bênçãos, 1, 2, 3, 4, uma a uma, e contar as bênçãos. Um exercício de fato que vai fazer a nossa boca se encher de riso, o nosso coração de gratidão. Conta as bênçãos, uma a uma. Ficará surpreso, meus irmãos, o tanto que o Senhor já fez. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por Tua palavra. Peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar ela em prática. Nos ajuda, Senhor, diante deste mundo caído, que é mal, ó Deus. Nos ajuda a olhar corretamente. Nos ajuda, Senhor, de fato, a entender daquilo que o Senhor fez, ó Deus, em nos libertar do pecado, o maior dos seus feitos. Nos faça, ó Deus, anunciar entre as nações que o Senhor fez coisas maravilhosas em nosso meio. Abençoa, Pai, nosso domingo, nosso dia, nossa semana. Abençoa cada irmão aqui dessa igreja que eu pude conhecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.